Amém, meus irmãos. Eu gostaria de ler com vocês o texto de Lucas, capítulo 13, versículos 18 e 19. É um trecho de uma parábola bastante conhecida e o texto diz o seguinte: Então Jesus perguntou: Com que se parece o reino de Deus? Com o que eu compararei? É como um grão de mostarda que um homem semeou em sua horta. Ele cresceu e se tornou uma árvore grande, e as aves do céu fizeram ninhos em seus ramos. É maravilhoso, irmãos, é extraordinário ver como que Jesus utilizava das questões cotidianas do povo para explicar, para revelar o reino de Deus. As pessoas, elas não tinham uma clareza do que era o reino de Deus. A vida religiosa do que o livro de Lucas vai chamar de multidão, era o hábito de se assentar ao templo e de fazer as ofertas para propiciação para expiação, dos seus pecados, né? E Jesus vem com uma parábola, né, que nada mais é do que um exemplo, tendo como pano de fundo, né, o cotidiano das pessoas, e explica o reino de Deus. E essa parábola, ela fala muito a respeito de nós, sobre nós, porque nós somos o reino de Deus. Eu e você, nós pertencemos a esse reino, nós somos membros desse corpo, que é o corpo de Cristo, e nós somos agora as ferramentas que Deus usa para revelar esse reino ao mundo. Então, a primeira coisa que eu gostaria de refletir com os irmãos aqui é a respeito da semente. O reino de Deus, ela começa com a fé de alguém que acredita em uma pequena semente. Uma semente que, à medida que vai crescendo, vai brotando vida. Ou seja, a pessoa que pega uma semente e ela vai plantar essa semente em algum lugar, seja na sua horta, ou seja num campo, né, na imensidão de um campo, essa pessoa ela necessariamente tem um grau de fé. Porque ela vai depositar essa semente nessa terra, crendo que essa semente vai se tornar um ramo, uma planta, uma flor, uma árvore. E é muito diferente, meus irmãos, de alguém que constrói um edifício. Né? O edifício, um prédio, uma construção, ela é calculada. Então, aquele que vai empreender essa construção, essa pessoa ele faz as contas de quanto de dinheiro que ela irá precisar, que ela vai precisar comprar, a quantidade de cimento, a quantidade de tijolo, a quantidade de cal, a quantidade de brita, a quantidade de ferro, a quantidade de trabalhadores que é necessário para levantar esse prédio. Uma previsão de quanto tempo irá durar essa construção. Então essas coisas elas têm um controle, a pessoa tem um controle daquilo. A semente não. A semente tem coisas que estão sobre o nosso cuidado. Então, por exemplo, para cultivar uma semente é necessário que haja esforço. E a Bíblia fala que o reino de Deus ele é adquirido por esforço, meus irmãos. Suor, dedicação, tempo, paciência, todas essas qualidades que são tão importantes na nossa vida e na nossa prática como cristãos. Contudo, meus irmãos, diferente da construção de um edifício, há elementos que somente Deus pode oferecer, pode proporcionar, e aí que entra a nossa fé, porque nós plantamos a semente crendo
que Deus dará o cuidado necessário para o desenvolvimento dela. Ou seja, o sol quem dá é Deus. A chuva quem dá é Deus. Os nutrientes daquele solo que vai enriquecer aquela semente, aquela plantinha, é Deus quem dá. Então, aquele que plantou essa semente espera que essa semente vai crescer não somente com o seu esforço, mas principalmente com a dádiva de Deus que será ofertada. Outra coisa interessante, meus irmãos, no ponto de vista pessoal agora, de cada um de nós, é que eu e você somos essa semente. E a semente, ela tem processos, assim como na nossa vida há processos também. Então eu me recordo da palavra em que diz que nós somos como a luz da aurora, que vai raiando, vai brilhando até que se torne dia perfeito. Nós somos uma semente. E toda semente, até do seu estágio inicial, até a sua maturidade, ela passa por processos. Então ela vai germinar, ela vai virar uma plantinha pequenininha. Essa plantinha ela é indefesa e desde pequenininha ela começa a sofrer investidas, né, dos insetos. Ela começa a sofrer o calor em excesso. Ela vai suportar durante a sua trajetória, seu desenvolvimento, geada, inundações, chuvas, tempestades, mas ela persiste, ela persevera e ela continua crescendo, porque Deus está cuidando e Deus tem dado todas as condições para que ela continue crescendo, mesmo com todas as adversidades. Meus irmãos, eu e vocês, nós não estamos livres das adversidades. Elas fazem parte da vida. E, contudo, Deus é conosco. O Senhor segura na nossa mão e o Senhor caminha conosco. Então, nós venceremos todas as adversidades porque o Senhor nos dá condições para isso. Para que no nosso momento de maturidade, nós possamos abençoar o mundo e revelar o reino de Deus através daquilo que é a nossa vocação. Porque toda semente germinada e depois que ela cresce e se torna uma árvore, uma planta, uma flor, ela vai agora ofertar ao mundo aquilo que é o seu produto através da sua vocação. Então a árvore, ela é a perfeita revelação do reino de Deus, meus irmãos. Por isso que Jesus usou esse exemplo. Quando você vai numa floresta, quando você vai num lugar com muitas árvores, ou mesmo no centro da nossa cidade, nós começamos a observar as árvores, nós vamos começar a observar a quantidade de espécies, tamanhos distintos, frutas, né? O fruto de cada um é distinto, fruto azedo, fruto doce, fruto grande, fruto pequeno, a variedade de cores, fruta que dá para fazer doce, fruta que dá para fazer remédio, folha que dá para fazer remédio, a sombra que nos refresca, é perfeito demais. A variedade e o quanto que essa variedade abençoa o mundo. É isso que é o reino de Deus. Isso é a igreja. Isso é vocês, isso sou eu. Que mesmo diferentes uns dos outros, o Senhor nos capacitou de qualidades, o Senhor nos capacitou com funções distintas, para que o reino de Deus, nessa variedade, nessa multiforme, fosse manifestado e revelado a essa multidão que Lucas se refere. Então, meus irmãos, à medida que essas árvores, eu e você, nós vamos crescendo, nós vamos nos revelando, nós vamos servindo ao mundo. Então, a natureza do cristão, a vocação do cristão é servir, assim como a vocação da árvore é dar o seu fruto a quem busque ela. A árvore, assim como o cristão, ele proporciona um alimento.
o alimento físico mesmo, o alimento espiritual, o alimento intelectual. A árvore, ela serve de morada para uma quantidade de espécies, né? E nós oferecemos a palavra de Deus como morada do nosso coração, da nossa mente. Uma árvore fornece descanso. A sombra de uma árvore é a coisa mais gostosa que pode existir, meus irmãos. É maravilhoso. E como é bom estar sobre a sombra do Onipotente também. A proteção de uma árvore e até a purificação, porque a árvore purifica o ar. Um lugar com muitas árvores tem um ar mais limpo, tem um ar mais puro. E essa é a vocação da árvore, e essa, de certa maneira, é a nossa vocação também, de trazer proteção, purificação, descanso, alimento às pessoas. E uma coisa que é interessante, meus irmãos, até quando a árvore ela é judiada, ela não nega a sua natureza e a sua vocação, assim como o Senhor Jesus Cristo. Muitos frutos, muitas pedras. E até quando o fio do machado a corta, o seu cheiro é exalado. Então ela não nega a sua vocação, ela é exercida, ela não nega o seu fruto, ela não nega a sua vida para quem quer que seja. João, capítulo 14, versículo 12, diz que nós faríamos a mesma coisa que o Senhor fez e faríamos coisas ainda maiores. O Senhor fez história, o Senhor curou as pessoas, o Senhor libertou as pessoas e o Senhor se entregou por elas. Essa é a nossa vocação como igreja, meus irmãos. Então, é natural que durante a nossa jornada as pessoas elas se aproximem, elas vão se aproximar de nós com carinho, com respeito, e nós vamos ofertar aquilo que Deus tem nos dado de melhor para essas pessoas serem abençoadas. Pode ser que durante a nossa jornada, algumas pessoas irão aproximar de nós com violência, com desrespeito, e, meus irmãos, a nossa vocação é ofertar do mesmo modo, ofertar com amor, ofertar com carinho, para que de algum modo essa pessoa, através da nossa reação, através da nossa ação, ela possa enxergar o reino de Deus. É como Tiago escreve no capítulo 2, quando ele fala que a fé sem obras ela é morta, ou seja, a fé viva ela produz obras, e as obras elas são palpáveis até mesmo por aqueles que não creem em nada. Ou seja, o ateu ele tem até o dever de não acreditar em Deus, mas quando ele toca, quando ele pode encostar na fé materializada dos filhos de Deus, ele não pode negar que aquilo é de verdade. Então essa é a nossa vocação, meus irmãos, é fazer com que as pessoas elas recebam de nós aquilo que Deus nos deu para ser repartido. Eu me lembro da história de Policarpo. Policarpo de Esmina, um dos primeiros bispos da história da igreja. E o Policarpo ele foi preso pelo imperador romano e ele foi levado até Roma, e ele gozava de um respeito enorme porque ele era um homem muito piedoso. E estando no Coliseu, pronto para ser morto, ele não negou o Senhor. E ele se ofertou. E a tradição diz que o corpo dele estava amarrado num poste e jogaram fogo, né? Atearam fogo no seu corpo. Aquele corpo começou a queimar, mas não se consumia. E até que um dos soldados chegou e o furou com uma lança, aí sim Policarpo morreu, e o odor da sua carne queimando no Coliseu era um odor de perfume, de maneira que esse perfume convenceu a multidão que estava lá
de que Jesus Cristo era o Senhor, que o Cristo de Policarpo era Senhor, e houve uma conversão poderosa naquele lugar. E essa tradição ela é espetacular, porque mostra como que nós podemos ofertar até a nossa vida, quando a nossa vocação é ofertar. Amém, meus irmãos? Então, uma árvore, quando ela é cortada, ela não nega a sua madeira. E quando Deus quiser que a gente oferte a nossa vida, de maneira alguma nós iremos negar a nossa vida aos nossos irmãos. Então, meus irmãos, essa é a reflexão que eu gostaria de deixar com vocês nessa noite, nesse culto. Que vocês possam ser perseverantes nas dificuldades, vocês possam vencer as tribulações com fé, bom ânimo. Eu sempre digo que o Senhor é poderoso para nos tirar do deserto, e Ele é mesmo, meus irmãos. Ele pode fazer coisas extraordinárias na nossa vida, mas o Senhor pode segurar na nossa mão e atravessar o deserto inteiro conosco. E é muito bom ter a presença do Senhor do nosso lado, atravessando esse deserto com todas as suas dificuldades. Eu quero dizer aos irmãos que nessa nossa jornada, nesse nosso processo de crescimento em Deus, as coisas não vão deixar de ser difíceis, mas nós vamos superar todas as coisas, nós venceremos, porque é o Senhor que traz o cuidado, o Senhor que traz as condições. E, meus irmãos, que os nossos frutos possam abençoar esse mundo, que esses frutos possam abençoar justos e injustos, crentes e incrédulos, conhecidos e desconhecidos, que da nossa vida possa fluir vida para as pessoas, através do Cristo, do Senhor que está em nós, através do Espírito Santo de Deus que habita em nós. Amém, meus irmãos? Nós somos essas sementes, nós somos essas árvores, e nós somos o reino de Deus que caminha pela face da terra. Eu gostaria de orar nesse sentido, para a gente já ir caminhando para o encerramento dessa reflexão. Ore comigo nesse momento. Senhor, nós realmente somos gratos a Ti, Pai, pelo privilégio que temos de ser parte desse reino, Pai. De sermos as pessoas que o Senhor escolheu para abençoar esse mundo através dos frutos que o Senhor nos deu como vocação, Senhor. Pai, em nome de Jesus, que a cidade de Campo Mourão, que o estado do Paraná, que o Brasil e o mundo, que a rua da nossa casa, que as pessoas que estão no nosso trabalho sejam, Senhor Deus, abençoados pela nossa presença. Que essas pessoas possam de fato, Senhor Deus, encontrar em nós alimento, abrigo, descanso, uma palavra de paz, uma palavra de alegria, uma palavra de entendimento. Que o Senhor possa usar a sua igreja, Senhor Deus, para acalmar os corações, para trazer o refrigério, porque foi isso que o Senhor fez conosco. O Senhor nos trouxe a paz que excede todo entendimento. O Senhor nos trouxe uma alegria verdadeira que vai muito além de um simples tempo, de um simples momento, mas uma alegria que ela é perpétua no nosso coração. Então usa-nos, Senhor Deus, de uma maneira poderosa nessa cidade. Que o Senhor possa usar os meus irmãos da Igreja Presbiteriana Independente. Que essa agência do Senhor possa ser um farol, Senhor Deus, iluminando, Senhor Deus, essa cidade. Que os perdidos, que os desesperançados, Senhor Deus, eles possam olhar para esse farol, Senhor, e possam ali procurar abrigo. Usa os meus irmãos, usa a Igreja Presbiteriana Independente, Senhor Deus, de uma maneira poderosa. Que nesse tempo, Senhor Deus, que estamos vivendo de pandemia,
o Senhor possa nos usar com sabedoria, com coerência, Senhor. Que de nós possa fluir, Senhor Deus, não apenas palavras de ânimo, Senhor Deus, e de calma, de tranquilidade, mas que da nossa vida possa sair poder, Senhor Deus, poder para curar as pessoas, através do teu santo e maravilhoso nome, poder, Senhor Deus, para fazer com que as pessoas possam sair, Senhor Deus, do seu comodismo, sair, Senhor Deus, do medo que as aprisiona. Usa-nos, ó Pai, de maneira poderosa. Obrigado, Senhor Deus. Nós te amamos e te damos toda a honra e toda a glória, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Uma alegria muito grande ter feito esse culto com vocês. Vocês podem contar comigo sempre. Eu amo de verdade vocês, essa igreja. Que Deus abençoe a vida de cada um de uma maneira poderosa. Como eu sempre digo, estamos juntos até depois do fim. Amém? E espero revê-los em breve, espero abraçá-los em breve. Encontrei alguns na rua aí, esses dias, e a vontade de abraçar é enorme, né? Eu tenho muito carinho por vocês mesmo. Se cuidem, meus irmãos, e até uma próxima. Amém? Deus abençoe, um grande abraço e fique na paz.